Você sabia que os pais são os sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando casamento e família, à luz da Bíblia. Acomode-se e venha acompanhar conosco. No final do nosso último programa, enfocamos o tema comunicação em família e vimos suas diferentes combinações. Em nossa família temos 3 filhas e 2 filhos, além do casal, o que gera diferentes combinações de comunicação que devem ser cultivadas. Marido, mulher, pais, filhos, irmão, irmã e assim por diante. A combinação existente em todas as famílias é pais e filhos. Infelizmente, os momentos em família, para muitos, está em extinção. Na sociedade de hoje, as famílias são tão fragmentadas e descentralizadas. Cada um segue uma direção diferente, uma correria. Eles quase têm que marcar hora na agenda dos filhos se quiserem conversar com eles. Por isso, as pessoas desistem da ideia do momento em família, de comunicação familiar. Conheci pessoas que davam tanta importância aos momentos em família que preferiam não ter televisão, porque diziam que ela roubaria isso deles. Nos anos 70, a televisão realmente se tornou um problema. Minha esposa e eu estávamos determinados a manter nossos momentos em família e a comunicação familiar. Como todo mundo estava em casa às 5:30 da manhã, decidimos que teríamos nosso momento em família às 6 da manhã com o café. Eu acordava às 5:20 e ligava o som bem alto nas caixas espalhadas por toda a casa. Aí nos reuníamos em volta da mesa antes que as crianças pegassem um ônibus para a escola. Tínhamos um pequeno devocional bem informal, de mais ou menos 3 minutos. E depois do café da manhã eu procurava tirar um ensinamento espiritual do devocional. Depois perguntávamos pelo que eles queriam que orássemos por eles naquele dia. Eles sempre tinham pedido, tipo, eu tenho uma prova de matemática difícil hoje, ou alguma outra dificuldade que teriam durante o dia. E depois orávamos. Um deveria orar pela pessoa que estava à sua direita. Fazíamos um orar pelo outro para mantê-los acordados. O outro momento familiar que tínhamos era na hora do jantar. Todo dia jantávamos todos juntos e ninguém poderia sair durante 1 hora, inclusive eu. Pus minha palavra nisso e, portanto, a hora do jantar não era nunca violada. Você já deve ter ouvido a história do supervisor que estava tentando convencer todo mundo do escritório a se inscrever como voluntário da Cruz Vermelha, mas só que ninguém queria. Ele mesmo não se inscreveu. Então o chefe dele o chamou e disse: queremos 100% de participação e envolvimento dos funcionários nisso. Ou você se inscreve, ou então está no olho da rua. Então o supervisor se inscreveu. E as pessoas perguntaram: o que é que fez você mudar de ideia? E ele respondeu: ninguém nunca tinha me mostrado argumentos tão fortes como o chefe. Minha esposa tem esse dom de argumentar e explicar tudo muito bem. Eu entendi a mensagem. Hora do jantar, todo mundo em casa. Depois daquela 1 hora do jantar, tínhamos a chamada mesa redonda. Todos tinham que responder a 3 perguntas. O seu dia foi bom ou ruim? Qual foi a melhor e a pior coisa que aconteceu a você hoje? E a última era: você tem alguma coisa para perguntar, mostrar ou dizer? Havia algumas regras para essa mesa redonda. Se alguém tivesse alguma coisa para mostrar, deveria colocar essa coisa embaixo da cadeira. Um não poderia falar enquanto o outro estivesse respondendo as perguntas. Era a vez dele e não podia ser interrompido. Depois que todas as crianças tinham respondido às perguntas, os pais também as respondiam. Como já disse, há pouco tempo fizemos uma reunião de família. Pela primeira vez em 7 anos, estávamos todos juntos, 5 filhos e os pais, genros e noras, netos, todos juntos. E como fazia 7 anos que não nos reuníamos, fizemos nossa mesa redonda na casa da nossa filha e as perguntas eram: como foram esses 7 anos, bons ou maus? Qual foi a melhor coisa que aconteceu nesses 7 anos? Qual foi a pior?
Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar, mostrar ou contar sobre esses últimos 7 anos? Ficamos conversando até quase 1 da manhã. Era uma noite de sábado e tínhamos muitas mesas redondas para pôr em dia. Você nem imagina as coisas que descobrimos sobre nossos filhos nessas mesas redondas. Vou dar só um exemplo. Um dia nosso caçula, que tinha acabado de entrar na escola, mostrou o desenho que tinha feito. Minha esposa era professora e tinha me ensinado a não dizer "o que é isso?". Eu deveria dizer "me conta sobre esse desenho". Então eu falei "filho, conta para o papai sobre o seu desenho". Eu não consegui identificar nada. Ele contou que era ele e sua irmã sentados na escada da academia em frente da nossa igreja, assistindo o papai correr. Naquela época eu costumava correr e dava algumas voltas ao redor dessa academia. Naquele dia eu tinha levado os 2 comigo e os coloquei sentados na escada da academia e disse: "Contem quantas voltas o papai vai dar". E quando eu passava em frente aos 2, eles gritavam 1, 2... Depois o gerente da academia disse para eles não gritarem mais, mas só mostrarem com os dedos. E toda vez que eu passava, eles mostravam com os dedinhos em qual volta eu estava. No primeiro dia de aula do meu filho, a professora pediu que os alunos fizessem um desenho do dia mais feliz da vida deles. E o dia mais feliz do meu filho, que ele retratou no desenho, foi exatamente esse. O meu filho fez esse desenho dele e de sua irmã, sentados na escada da academia, contando quantas voltas o pai dava. Essa foi a coisa mais legal que tinha acontecido na vida do meu filho. Isso me mostrou como era importante o tempo que eu passava com ele. É incrível o quanto podemos aprender com as crianças. Eu aconselho você a trabalhar essa ideia de momento em família, a tentar cultivar, a se autodisciplinar e também a seus filhos, a colocarem tudo de lado e priorizarem este momento. Comuniquem-se em família. Essa foi uma das coisas que fizemos e que funcionou muito bem. Nossos filhos fazem isso com os filhos deles. Sei que você vai descobrir muitas coisas sobre seus filhos se separar alguns momentos especiais como este. Este é o primeiro elo, o da comunicação, que também foi assunto do nosso último programa. No estudo de hoje quero focalizar no segundo elo, a compatibilidade. Quando fiz faculdade, tive uma matéria que abordava a formação das línguas e das palavras filologia. É uma matéria muito interessante. A palavra compatibilidade é formada de 2 raízes. Uma é com e a outra é pati, que quer dizer sofrer. Essa mesma raiz também deu origem às palavras empatia e compaixão, pena, também. O que isto está nos sugerindo é o mesmo que um autor norte-americano, o Dr. M. Studpeck, um psiquiatra, reviveu em um livro que se tornou, na verdade, um best-seller. Este livro ainda não foi traduzido para o português, mas se o fosse, teria como título A Estrada Menos Viajada. A primeira frase do livro causa impacto. A vida é difícil. Quando li o livro, em 1980, a minha vida não estava nada fácil e por isso eu não conseguia parar de lê-lo. Minha vida não estava nada fácil e eu não precisava de um psiquiatra para me contar. Descobri que aquele era um ótimo livro de autoajuda. Na primeira página, ele explica que na maioria das culturas e todo mundo as pessoas compreendem que a vida é difícil. Muitas pessoas acham que a vida passa sem problemas, fácil, fácil. Daí descobrem que pode sim acontecer problemas na vida de todo mundo. Mas quando os problemas surgem, perguntamos de onde eles vieram. Não estamos programados para enfrentar problemas. Achamos que o sofrimento é um intrometido e que catástrofes não devem acontecer nunca. Mas Scott Peck destaca que em outras culturas as pessoas sabem que a vida não é fácil e estão programadas para passarem por dificuldades. Voltando à palavra compatibilidade, acho que essa palavra vem de um tempo em que as pessoas achavam que a vida não era fácil. 2 pessoas eram consideradas compatíveis para o casamento quando decidiam sofrer uma com a outra. Elas escolheriam alguém com quem sofrer. Este parece um modo muito negativo de encarar a vida. Você alguma vez já visitou o cemitério e se perguntou de todos aqueles túmulos, quantos deles são de crianças? Em muitos lugares no mundo hoje, ainda não há medicamentos e as crianças são vítimas de muitas doenças. Nos anos 50, as famílias eram sempre muito grandes.
Uma das razões pelas quais as pessoas tinham famílias grandes era porque se tivessem 10 filhos, talvez 5 deles sobreviveriam. Era comum as pessoas terem famílias grandes e metade dos filhos morrerem. Como você superaria isso? Perder 4 ou 5 filhos? Muitas pessoas passaram por isso. Não é preciso ir muito longe para perceber que já houve tempos em que as pessoas achavam que viver era difícil. E não é bom sofrer sozinho. É bom ter alguém para sofrer com a gente. É por isso que no último programa dissemos que de todas aquelas combinações de comunicação naqueles relacionamentos, o mais importante era o do marido com a mulher. Porque se o casal perder um filho pode superar junto, um passa o sofrimento com o outro. Mas quando você perde seu companheiro ou companheira, você sofre sozinho. Isso faz com que a morte de um cônjuge seja mais difícil de ser superada do que a morte de um filho. Nos dias de hoje, acho que o divórcio é pior do que ficar viúvo, porque quando você fica viúvo, não passa pela rejeição e por tanta mágoa, como quando passa por um divórcio. A vida é difícil, hein? E a palavra compatibilidade significa duas pessoas que decidiram sofrer uma com a outra todas as dificuldades da vida. Mas, junto com o significado literal da palavra, há também o uso comum dela. E o uso comum da palavra compatibilidade acabou significando que duas pessoas combinam. Elas têm características de personalidade, valores e propósitos para a vida em comum. Consideramos isso compatibilidade. O que as pessoas descobrem depois que se casam é que todo ser humano tem um conjunto de pontos positivos e negativos. Eu tenho os meus pontos negativos e positivos. Minha mulher tem os dela. E geralmente no início do casamento não mostramos os pontos negativos. Mas depois de um tempo você começa a se conscientizar do fato de que não existe só pontos positivos. Você precisa trabalhar isso como cristão. Muitas pessoas que não temem a Deus simplesmente pensam: vou tentar com outra pessoa, acho que não somos compatíveis. Ouvi a história de um casal que estava em uma audiência de divórcio e o juiz perguntou: há quanto tempo vocês estão casados? E o casal respondeu: há 25 anos. O juiz perguntou: quantos filhos? Eles responderam: 14. E o juiz perguntou: por que vocês querem se divorciar? Eles responderam: porque não somos compatíveis. Isso é cada vez mais comum nos dias de hoje porque, na nossa cultura, a incompatibilidade é a base para o divórcio. Na Bíblia há apenas uma razão que justifica o divórcio, e com certeza não é incompatibilidade. A única razão é a infidelidade. Como já dissemos, o casamento está baseado na exclusividade e Deus não exige que você viva com alguém quando essa exclusividade é violada. Mas no próximo programa nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Até lá então, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.